agenda para a humanidade. Há um plano. E em cada geração, não importa o poder que está por trás desse plano, envia para a Terra certas almas especiais, que são por natureza mais inclinadas e capazes de receber um conhecimento superior. No início do século XX, o inventor Nikola Tesla, nascido na Sérvia, foi o precursor da engenharia elétrica moderna e a força motriz por trás da atual tecnologia sem fio. Em seus textos, Tesla descreve sua maneira de abordar complexos problemas de engenharia. Nikola Tesla era alguém que acreditava na existência de seres extraterrestres. Ele era uma pessoa que realmente acreditava que podia se comunicar com outras galáxias. Talvez a maior evidência de que Tesla acreditava estar em comunicação com os seres extraterrenos possa ser encontrada em uma carta enviada por ele à Cruz Vermelha Americana em dezembro de 1900. Na missiva, ele escreveu: "Nós temos uma mensagem de outro mundo, desconhecido e remoto. Lê-se 1, 2, 3. Tesla foi um gênio com certas excentricidades. Tudo o que ele fez foi em 3. E eu acho isso muito interessante porque é um nível de simbolismo. Se observarmos a forma como muitos dos nossos ancestrais falavam em comunicação com o divino e como o divino enviava informações a eles, vemos esta rica dose de simbolismo também. Por que Tesla era tão obcecado pelo número 3? Poderia isto ser uma pista de que Tesla estava usando sua própria forma interna de comunicação sem fio para se conectar aos conselheiros cósmicos? Será que isto também poderia explicar a notável genialidade de Srinivasa Ramanujan da Índia? Embora Ramanujan tenha sido um aluno regular, é amplamente considerado um dos maiores matemáticos da história. E segundo seus textos, Ramanujan acreditava que estava sendo guiado subconscientemente por um ser extraterreno, o deus hindu Namagiri. Namagiri era a divindade da família de Ramanujan. Basicamente, tudo o que a família fazia era ligado a essa divindade. Muito de seu trabalho criativo foi realizado após ir para a cama, com a intenção de ser visitado pela divindade hindu que ele tanto venerava. E, quando ele dormia, ele tinha alguns sonhos lúcidos. Ele recebia quantidades enormes de informações e, em um sonho em particular, ele disse que viu uma grande parede vermelha. Então, uma mão surgiu e escreveu equação após equação após equação, e ele as memorizou. E quando ele acordou, foi para o trabalho, verificar as provas. A grande maioria de suas equações era nova, importante e inovadora. Toda a ciência de que precisamos para conseguir criar portais, viagens estelares, teletransporte, tudo precisa de uma base matemática. E o mais perto disso que chegamos até hoje são as equações de Ramanujan que conseguimos decifrar até agora. É fato irrefutável que a matemática é a língua do universo. Então, se a fórmula de Ramanujan funcionar de verdade, quem sabe o potencial destas conclusões? Isso pode mudar a nossa vida. Isso pode ser revolucionário. Atenas, Grécia. Na entrada da Academia de Atenas, encontra-se a estátua do herói de guerra e fundador da filosofia ocidental, Sócrates. Os contemporâneos de Sócrates consideravam alguns dos hábitos do filósofo bem estranhos, incluindo o de passar horas por dia consumido pelos próprios pensamentos. Um dos exemplos mais surpreendentes da introspecção de Sócrates ocorreu numa campanha em que era soldado no cerco a Potidaia.
Sócrates foi pego bem no meio de um pensamento ou ideia. E ele permaneceu imóvel e pensando silenciosamente por uma hora e por outra e por outra. Ele demonstrou uma resistência tão extraordinária que seus colegas podem tê-la achado estranha, suspeita e intrigante. Nós geralmente pensamos que os gênios são excêntricos, mas eu creio que um pouco da sua excentricidade vem do fato de que realmente estão em contato com outras realidades. No caso de Sócrates, ele disse que era capaz de contatar um demônio. Agora, um demônio para Sócrates não era uma criatura má. Os gregos antigos tinham uma subcategoria de deuses que realmente falavam com os humanos, nos explicando os mistérios da vida, explicando por que estamos aqui. Seria o chamado demônio de Sócrates uma evidência da instabilidade mental do fundador da filosofia ocidental? Poderia ser o demônio de Sócrates, prova de que ele estava em contato com uma inteligência alienígena que lhe enviava mensagens de um recanto longínquo no cosmos? Eu acho muito fácil dizer que, Sócrates era louco, que era esquizofrênico ou que estava ouvindo vozes. O demônio era um tipo de mensageiro, um tipo de ponte entre ele e o domínio metafísico que estava tentando alcançar. Será que a prática de profunda meditação o conectava a uma inteligência extraterrestre? Se for o caso, será que há outros gênios com histórias similares que recebiam informações de um reino superior durante o estado de transe? No caso de Leonardo da Vinci, em seus textos, ele conta que se deitava na cama, em seu quarto, e ele pegava uma vela e colocava essa vela no pé da cama. E assim, deitado na cama, ele olhava a projeção da chama no teto. Isso o colocava em um estado muito profundo, onde podia imaginar e ter novas ideias. Plutini disse que sua magnífica ópera Madame Butterfly veio de Deus. Ele a escreveu, mas ela veio diretamente de uma fonte divina. As obras de William Blake, textos e pinturas foram baseadas em repetidas visitas de anjos. Brahms disse que sua música vinha de um lugar além dele mesmo. Nós não sabemos se eles estavam de fato se comunicando com o divino, outra fonte de poder além deles mesmos, ou se estavam em contato com a própria inconsciência ou conhecimento profundo sobre os quais não costumamos ouvir. Poderia ser apenas coincidência o fato de muitas das maiores mentes da história humana alegarem ter recebido informações de uma fonte alienígena? Ou será possível que Sócrates, Nikola Tesla, Srinivasa Ramanujan, assim como outros gênios da história da humanidade, estivessem usando estados alterados de consciência para acessar um domínio extraterrestre? Todos estes gênios citados, Ramanujan, Tesla, Sócrates, segundo seus próprios diários, disseram ter estado em comunicação com algum tipo de entidade extraterrestre. Será que todas estas pessoas eram loucas? Ou é possível que o universo seja muito mais complexo do que imaginamos? Será que a nossa dependência crescente de computadores, celulares, tablets e qualquer outra coisa ligada à internet, dando aos vigilantes mais do que nunca acesso a nós? Agora estamos vivendo em uma época na qual todo mundo está literalmente carregando uma câmera e um microfone na mão ou no bolso, que podem ser ativados remotamente pela NSA ou por várias agências de inteligência ou até mesmo por hackers. As webcams em todos os laptops e os microfones podem ser facilmente ativados remotamente. Parece mesmo que por causa da tecnologia, e observam cada pequeno detalhe do que se passa. E eles querem ver o nosso planeta. Cultivar certas civilizações que são voltadas para a tecnologia.
Mas há quem acredite que a sociedade altamente conectada na qual vivemos agora fornece até mesmo mais implicações chocantes. Monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa. O olho que tudo vê dos Illuminati. E essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje, infiltrados nos mais altos níveis da sociedade? E se for assim, o que eles pretendem? Estamos inventando tantas tecnologias diferentes com as quais, de fato, poderíamos nos transformar em seres humanos com superinteligência. O potencial é praticamente infinito. Eventualmente poderão ser impressos narizes, pulmões, orelhas, rins. A grande questão é a imortalidade. Morrer é algo que precisamos mesmo fazer? Eu estou convencido que os engenheiros do MT estão se espelhando nos exemplos de deuses da antiguidade. É preciso se perguntar: estariam os extraterrestres de alguma forma nos manipulando e direcionando a este novo futuro e a estes novos humanos que estaríamos destinados a ser? Há um percurso consistente em direção à fusão entre humanos e máquinas através da nossa história. Essa ideia de que podemos de alguma forma nos otimizar para o bem da humanidade através dessa fusão entre tecnologia e biologia. Eu acredito que o que vai acontecer é que nossos corpos biológicos poderão ser aperfeiçoados. Qualquer imperfeição poderá ser corrigida. Nossas habilidades mentais e nossa longevidade serão melhoradas consideravelmente. E nós estaremos prontos, nós mesmos, para viajar pelo espaço e, finalmente, encontrar nossos criadores nas estrelas. Será possível os extraterrestres terem nos deixado com as ferramentas necessárias para nos transformarmos em espécies verdadeiramente transhumana? Uma espécie sem limitações, capazes de viajar pelo espaço quando quiserem? Ou poderiam as nanomáquinas, inteligência artificial e a revolução digital levar os humanos à obsolescência? Nossas vidas e a própria natureza de nossa existência dependem dessa escolha. Uma escolha que deverá ser feita antes do imaginado. O que vamos começar a ver nas próximas décadas é a concretização de um plano dos extraterrestres para finalmente transformar humanos em seres celestiais. Estamos sendo substituídos por uma totalmente nova espécie hibridizada. É uma das coisas sobre as quais eu penso bastante agora. Há uma boa chance de que os primeiros humanos foram possivelmente manipulados geneticamente por extraterrestres avançados, tentando formular e criar a espécie humana perfeita. E se no fundo de tudo estiver o conceito de que o planeta em si foi um laboratório experimental
um campo experimental, e que todos esses diferentes modelos chegaram ao Homo sapiens, todos partes de testes, todos feitos por manipulação de DNA, por não humanos da categoria extraterrestre? Nós não temos as mudanças passo a passo que esperávamos encontrar. Então precisamos perguntar, existe mesmo a lenta evolução aleatória ou há saltos repentinos, em que, de repente, assim do nada, nasce um novo tipo de espécie que acabou de sair de uma incubadora? Então, é como se nós tivéssemos diferentes espécies de humanos, sendo desenvolvidos isoladamente em diferentes partes do mundo. Extraterrestres usariam ilhas para um experimento, topos de montanhas para outro experimento, mas eles controlariam o que faziam, mantendo seus diferentes experimentos separados uns dos outros. Oceanos, montanhas, ilhas, penínsulas. Se você apoia a hipótese do zoológico, que sugere que o planeta inteiro não é nada mais que um experimento para entidades extraterrestres, então precisa se perguntar: isso pode ser um experimento de extraterrestres em que, no final, só o Homo sapiens sobreviveu? Arqueólogos descobriram um túmulo pré-histórico contendo 3 indivíduos enterrados lado a lado com os braços cruzados de modo ritualista. Devido ao tipo de enterro, os arqueólogos supuseram que os restos eram humanos. Mas, para sua surpresa, descobriram que, na verdade, eram nossos primos evolucionários, os Neandertais. É preciso bastante imaginação para preparar os mortos. Sugere algum tipo de noção de uma vida no além. Quando existe isso, geralmente há uma noção de uma divindade de algum tipo. Há um pensamento religioso razoavelmente complicado, sugerindo que os Neandertais tinham capacidade para o raciocínio simbólico e a formação de cultura. Isso sugere um nível de civilização, ou pelo menos uma protocultura mais avançada do que costumávamos pensar. Os Neandertais, infelizmente, devido às primeiras descobertas, os fizeram parecer homens das cavernas brutos, não inteligentes, muito diferentes de nós. Eles eram mais baixos e mais troncudos, mas tinham cérebros imensos. Claramente tinham roupas, cuidavam dos dentes e dos velhos. Eles eram muito inteligentes. Em 2014, os cientistas analisaram materiais de 40 sítios arqueológicos para determinar uma data de extinção confiável para os Neandertais. A data a que chegaram foi 40 mil anos atrás, sugerindo que eles coexistiram com o Homo sapiens por pelo menos 1000 anos. Mas ao contrário das nossas noções passadas, não parece que foi falta de inteligência que levou à extinção dos Neandertais. Embora os Neandertais estejam extintos há tanto tempo, em 2013, geneticistas evolucionistas descobriram que algumas populações humanas modernas carregavam genomas tanto de Neandertais como de Denisovans, sugerindo que em algum ponto houve miscigenação. Considere a possibilidade de que essas diferentes cepas hominídeas deviam ser mantidas geologicamente separadas umas das outras, por áreas de terra consideradas vastas demais para que eles finalmente entrassem em contato uns com os outros. Seria possível que a miscigenação fosse proibida, e uma vez que a miscigenação com os Neandertais começou a ocorrer, isso teria sido prejudicial à essência do experimento? E por causa disso, os Neandertais tiveram que ser eliminados ou retirados do planeta para evitar que isso acontecesse. Quando lemos textos antigos, particularmente textos religiosos de milênios atrás, o que encontramos é a ideia dos deuses ou de um deus querendo criar um homem que fosse puro, fisicamente e moralmente. O que também encontramos são relatos de que a ira de Deus ou a ira dos deuses se abateu sobre nós, por essencialmente sairmos dos trilhos, digamos. E poderíamos argumentar
que esse é um exemplo da intervenção extraterrestre. E, essencialmente, tentando purificar de novo a espécie. Isso pode ter envolvido exterminar porções significativas dos primeiros humanos e recomeçar. Então, temos que nos perguntar por que nós sobrevivemos e por que todos os outros pereceram. É bem possível que os alienígenas decidiram que, com o fim de limpar o planeta, eles precisavam de uma coisa de uma enorme magnitude, como o dilúvio de que a Bíblia fala. O dilúvio teve como fim principalmente erradicar as pessoas que estavam no planeta naquela época. Bom, Deus podia ser o extraterrestre, podia ter criado o dilúvio. É muito possível, é muito provável que, com o fim de erradicar uma espécie que eles podem ter alterado geneticamente e se equivocado, eles precisaram se livrar dela e começar tudo de novo. Os extraterrestres erradicaram várias espécies pré-humanas em uma tentativa de manter a linha genética humana limpa? E assim como evidências de miscigenação existem em nossa assinatura genética, pode também ter havido sobreviventes acidentais? Os Neandertais nunca souberam que seriam substituídos pelo Homo sapiens. A humanidade seria o resultado de um experimento extraterrestre? Regiões isoladas da Terra poderiam ter servido como laboratórios até o momento em que uma espécie foi escolhida para continuar? E essa manipulação genética poderia ainda estar ocorrendo até hoje? Talvez logo seja revelado que nós também somos humanos experimentais, servindo como o mais recente elo na cadeia de uma evolução direcionada e sendo preparados para um futuro ao lado dos nossos ancestrais alienígenas.